Ao longo da história, buscou-se compreender os diferentes níveis da mente e do espírito humano. Muitas vezes usamos palavras como conhecimento, compreensão e sabedoria como se fossem sinônimos, mas na verdade elas representam etapas distintas da evolução da consciência. Este estudo nos convida a refletir sobre como o ser humano transita da acumulação de fatos e experiências, para a integração desses elementos em uma visão mais ampla, até alcançar a percepção intuitiva da verdade, quando a divindade interna assume a nota principal da sinfonia da vida. Do livro De Iniciação Humana e Solar, Alice Bailey, página 09. Poderia, também, ser útil, se estudássemos primeiramente a diferença ou a ligação entre conhecimento, compreensão e sabedoria. Embora na linguagem comum estas palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, são diferentes quando empregadas tecnicamente. O conhecimento é o produto da câmara ou escola do aprendizado. Poderá ser classificado como o acervo das descobertas e experiências humanas, aquilo que pode ser reconhecido pelos 5 sentidos e correlacionado, diagnosticado e definido através do intelecto humano. É aquilo sobre o que sentimos certeza intelectual, ou aquilo que podemos determinar pela experiência. É o compêndio das artes e das ciências. Relaciona-se a tudo que diz respeito à construção e ao desenvolvimento do lado físico e da forma das coisas. Portanto, diz respeito ao aspecto material da evolução, à matéria nos sistemas solares, no planeta, nos 3 mundos da evolução humana e nos corpos dos homens. A sabedoria é o produto da câmara da sabedoria. Relaciona-se com o desenvolvimento da vida na forma, com o progresso do espírito naqueles veículos sempre cambiantes e com as expansões de consciência que se sucedem de vida em vida. Refere-se ao aspecto vital da evolução. Como lida com a essência das coisas e não com as próprias coisas, é a percepção intuitiva da verdade separada da faculdade de raciocínio, e a percepção inata que pode distinguir entre o falso e o verdadeiro, entre o real e o irreal. É mais do que isso, pois representa, também a capacidade crescente do pensador penetrar cada vez mais na mente do Logos, de conscientizar a verdadeira natureza do grande personagem do universo, de enfocar o objetivo e de harmonizar-se progressivamente com a unidade mais ampla. Para nossa presente finalidade, que consiste em estudar um pouco o caminho da santidade e seus vários estágios, poderá ser descrita como a conscientização do reino de Deus interno e a percepção do reino de Deus externo, no sistema solar. Talvez possa ser expressa como a combinação progressiva dos caminhos do místico e do ocultista, a edificação do templo da sabedoria baseada no conhecimento. A sabedoria é a ciência do espírito, da mesma forma como o conhecimento é a ciência da matéria. O conhecimento é separativo e objetivo, ao passo que a sabedoria é sintética e subjetiva. O conhecimento divide, a sabedoria une. O conhecimento diferencia, ao passo que a sabedoria combina. Que se deseja dizer, então, por compreensão? A compreensão pode ser definida como a faculdade do pensador no tempo assimilar conhecimento como base para a sabedoria,
que lhe possibilite adaptar as coisas da forma à vida do espírito, reunir os lampejos da inspiração que lhe chegam da câmara da sabedoria e uni-los aos fatos da escala do aprendizado. Talvez toda a ideia possa ser expressa da seguinte forma: a sabedoria relaciona-se como o eu único, o conhecimento com o não-eu, ao passo que a compreensão é o ponto de vista do ego ou pensador, ou a sua relação entre eles. Na câmara da ignorância a forma dirige e o lado material das coisas predomina. Ali, o homem está polarizando na personalidade ou eu inferior. Na câmara do aprendizado, o eu superior, ou ego, esforça-se por dominar aquela forma até que, gradativamente, é alcançado um ponto de equilíbrio no qual o homem não é controlado por nenhum dos dois. Mais tarde, o ego passa a controlar mais e mais, até que, na câmara da sabedoria, passa a dominar os três mundos inferiores, e a divindade interna gradativamente assume a nota principal. Conclusão: o conhecimento é o acervo da personalidade encarnada, a compreensão é a ponte construída para o eu superior, e a sabedoria é a expressão da monada, o Deus interior. Quando o homem percorre essas câmaras, o da ignorância, do aprendizado e da sabedoria, ele descobre que não é apenas um ser que acumula informações, mas um espírito que aprende a harmonizar matéria e essência. No fim, a jornada revela que a verdadeira evolução não está em dividir ou acumular, mas em unir e sintetizar, até que a divindade interna assuma a nota principal e conduza toda a melodia da existência.